calcular a rota, recalcular a rota não é um problema e não é uma perda. Quebrando esse primeiro paradigma da perda. Ai, meu Deus, tô perdendo tempo. Errei o caminho, tô perdendo tempo. Não, você não tá perdendo. Você não sabe o que poderia ter acontecido naquele caminho. A gente sempre fala no EVA do benefício equivalente. Talvez naquele caminho que você ia fazer teria um acidente que iria te parar e você não sabe, ia te parar de verdade. Então, pensa nisso. Você tá ganhando. Se tá acontecendo dessa maneira na sua vida, algum propósito existe. Porque a gente fala muito do nosso propósito, né? Poxa, o meu propósito é fazer isso e eu acho sensacional. E o nosso desafio como EVA é te impulsionar a viver, buscar e manifestar o teu propósito. Mas as situações que acontecem na nossa vida, elas também têm um propósito. E nem sempre a gente consegue associar uma coisa com a outra, mas elas estão conectadas. Então essa é a primeira coisa que eu quero falar, vou até anotar aqui, quero falar para você hoje. Existe uma conexão entre as coisas que acontecem e aquilo que você carrega, o teu próprio propósito. Então, existe um propósito em todas as coisas. Nada na nossa vida acontece por acaso. Aquele dia que eu acordei atrasada. Você acordou atrasada, tudo bem, não era teu planejamento, não era o que você queria fazer naquele dia. Mas você não sabe se você viveu um livramento, se algo de ruim poderia ter acontecido, se o teu corpo precisava daqueles 5 minutinhos a mais para que não desenvolvesse uma imunidade baixa ou alguma outra coisa. Então é importante a gente ser mais leve com as coisas que acontecem na nossa vida, né? Então o primeiro ponto que eu quero falar é: observe a relação das coisas que acontecem com o seu propósito e tenta sempre olhar para isso numa ótica positiva. Quando no GPS do propósito, quando a gente observa as situações e relaciona que tudo acontece por um propósito e que muitas vezes essas coisas vão cooperar com o nosso propósito, as coisas ficam mais leves, ainda que elas pareçam difíceis. Por exemplo, numa situação de pandemia, muitas pessoas foram prejudicadas, mas algumas pessoas foram beneficiadas também. Como isso, Letícia? Não imagina, não tem nem como falar de todas as perdas, tudo que a gente viveu e tem sofrido, tem vivido, mas muitas pessoas tiveram a oportunidade de se reinventar, de parar de fazer aquilo que estavam fazendo, que talvez não era o que elas amavam fazer, e ganharam um novo sentido de vida. Muitas pessoas ajustaram a vida. A situação, ela vai se mover de acordo com a importância, o peso e a percepção que a gente dá para essa situação. Então, relaciona as coisas que acontecem na sua vida, que existem e acontecem por um propósito, com um propósito que você carrega. Lembra que tudo coopera. Por mais difícil que seja a situação, essa situação também coopera para que você possa ser melhor, para que você possa viver melhor, manifestar a realidade que está aí dentro de você. Quando a gente olha de uma maneira positiva para as situações, a gente ganha com essas situações, a gente aprende com essas situações. Por mais difícil que a situação seja, no final vai sim existir uma resolução, ainda que o final não seja naquele dia, naquele momento, ainda que ainda existam coisas para ser trabalhadas dentro de você. Isso vai acontecer, esse final vai acontecer, né? A gente só não pode desistir no caminho, a gente precisa permanecer. Então a primeira coisa que eu queria falar em relação o GPS do propósito, os novos cálculos das rotas, é que esteja sensível e atenta à relação das coisas que acontecem, né? Porque elas acontecem por um propósito, e aquilo que pode impulsionar e ser benefício para o seu propósito, para aquilo que você está querendo viver. Então olha para as situações, ainda que seja uma dificuldade, olha para essas situações como oportunidades. A gente fala muito disso. Quando a gente enxerga as situações como oportunidades, a gente tem mesmo um gás, sabe, uma energia. Porque se a gente toma às vezes uma da vida assim e fala, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Toma uma rasteira, toma uma situação. Quando você olha para aquilo como, poxa, então talvez esse não era o melhor caminho. Vamos fazer o novo cálculo da rota? Então vamos fazer o novo cálculo da rota. E que você esteja sempre pronta para recalcular a rota, para que você alcance o teu propósito. Não existe um só caminho. Existem vários, e muitas vezes a gente precisa passar por determinados caminhos que não são os mais rápidos, que não são os que não tem farol, que não são os mais difíceis, mas a gente precisa passar por eles até que a gente chegue e viva e alcance o nosso propósito.